Olá, moçadinha! Estamos de volta com mais uma aula de Sociologia. Eu sou Charlene e fiquem comigo até o final dessa aula. O tema da aula de hoje é uma espécie de continuidade de outro assunto que já vimos também aqui nesse canal, que é o assunto sobre cultura. Quem não viu, corre lá no canal ou lá no Classroom, que tem material, tem slides lá no Classroom, e aqui no canal já tem uma videoaula sobre esse tema, tá? E vai ajudá-los a compreender a aula de hoje, que fala sobre o que? Etnocentrismo e as alteridades da cultura, né? O sociologuês foi carregado, mas vocês vão ver que é uma questão muito simples de se compreender, né? É um conceito que o próprio nome já dá indícios do que vocês devem compreender sobre isso, tá? Então, etnocentrismo, o que quer dizer isso, né? Etnocentrismo significa você colocar a sua etnia no centro. Mas o que é etnia? Simplificadamente, etnia vem do etnos, tá? Que significa povo dos mesmos costumes. Então, é quando você coloca, né, os costumes do seu povo no centro da interpretação sobre a sociedade de forma geral. Dando um outro conceito mais específico para vocês, etnocentrismo, na verdade, é normalmente o julgamento humano a partir dos seus próprios valores, né, com relação às outras sociedades. É quando eu começo a olhar as outras sociedades a partir dos meus valores. E aí, em outras palavras, significa a dificuldade de aceitar, de tolerar, de respeitar as diferenças culturais. E se eu quiser resumir isso aí tudo, a gente pode simplificar dizendo que o etnocentrismo é o preconceito cultural, tá? Envolve esse julgamento, tudo isso que eu falei. E aí eu posso dar vários exemplos na história de onde descambou ou para onde descambou o etnocentrismo, tá? Que é uma questão grave que aconteceu e que acontece na história dos povos humanos, é algo que acontece de forma recorrente. Mas apesar disso parecer uma tendência, né, comum entre os povos, esse estranhamento da outra cultura, esse julgamento da outra cultura, apesar de parecer isso comum, né, essas práticas etnocêntricas acabaram levando a diversos crimes na humanidade. Então, quando a gente pensa em escravidão, a escravidão foi pautada numa lógica etnocêntrica, de que um povo é superior ao outro, de que uma cultura é superior à outra, né? O regime nazi-fascista que se estabeleceu na Europa também foi pautado nessa lógica de que a raça ariana era a raça superior e que os demais povos deveriam ser dominados por elas, mas não só dominados, né? Tinham que ser exterminados também. Então vejam onde pode descambar essa prática etnocêntrica. A gente tem vários exemplos disso, inclusive na história do nosso próprio país. A história do nosso próprio país foi marcada por práticas etnocêntricas desde as suas origens. Quando a gente pensa, os portugueses, por exemplo, quando chegaram aqui no Brasil e aí se colocaram como superiores aos povos indígenas, né? Como povos indígenas deveriam, então, se submeter a eles, trabalhar de forma escrava, né? E aí aqueles que não se submetiam eram considerados o quê? Eram considerados preguiçosos, né? Indolentes. Então, toda essa construção em cima dos povos indígenas é resultado do olhar do branco com relação aos povos indígenas, é resultado do etnocentrismo. E aí, talvez por isso, né, que a gente vê uma dificuldade muito grande, né, de a gente reconhecer a existência dos povos indígenas na atualidade, porque muito do que a gente entendeu sobre o indígena foi uma visão estereotipada, trazida pelo branco, né? Então tem gente que diz que não existem mais indígenas. É claro que os indígenas foram exterminados, isso aí não dá pra gente negar, mas ainda existem e resistem os povos indígenas no Brasil. E isso é também importante a gente destacar, certo? Então vejam só, como uma coisa que parece ser simples, o estranhamento, o julgamento de outra cultura, acaba descambando, né, ou desembocando em vários crimes históricos, né, que aconteceram na história da humanidade. Então, mas o que seria, né, a prática recomendada, né, já que isso é algo refutado, né, pelas ciências sociais, pela sociologia, pela antropologia?
qual seria a prática que deveria ser adotada, né? Qual seria a postura correta diante, né, desse encontro, por exemplo, entre culturas diferenciadas. A antropologia, ela aponta a necessidade da construção do relativismo cultural, tá? Isso é um termo ou uma compreensão que eu espero que vocês guardem na memória, que corriqueiramente é cobrado no Enem. Então, o que é esse relativismo cultural, gente? É o contrário do etnocentrismo, tá? É a tolerância, é o respeito às diversidades culturais, religiosas, políticas, né? É entender que a condição entre o eu e o outro, ela é relativa, né? Porque do mesmo jeito que eu posso julgar a cultura do outro, o outro também pode julgar a minha cultura, e aí está dado que o conflito, a intolerância entre os povos, tá? A intolerância cultural. Então, é entender, por exemplo, que diferença não significa nem inferioridade nem superioridade. Não existe cultura nem inferior e nem superior. As culturas são apenas diferentes, tá? Então, o relativismo cultural, ele vai enfocar outras questões importantes no sentido de trabalhar esse apaziguamento, né, dos conflitos entre os povos, porque a ideia de etnocentrismo trabalha na ideia de conflito, né? E a ideia de relativismo trabalha na ideia de apaziguamento, né? De tolerância, de valorização da diversidade cultural. Veja que, né, que expressão bonita, valorização da diversidade cultural. É isso que o relativismo cultural, ele enfatiza, tá? Então, relativismo cultural é a atitude, né, de você olhar uma outra cultura, um elemento cultural, né, e compreender que os indivíduos eles são formados a partir, né, da sua própria cultura e que é difícil a gente com um olhar externo tentar entender isso, tá? E aí por isso que os antropólogos eles adotam outras práticas para poder realizar esses estudos, por exemplo, né? É a ideia de você estranhar a sua própria cultura e tentar se envolver, né, na cultura do outro para tentar entender isso, o que é uma prática muito difícil também, certo? Existem coisas que também dão indícios do que seria contrário a isso. Então, vocês prestem atenção que às vezes as provas do Enem costumam trabalhar com alguns termos que dão indícios do que é etnocentrismo, certo? Que colocam manifestações do etnocentrismo. Então, vocês fiquem atentos a algumas expressões que, na verdade, às vezes eles pedem para que a gente reconheça o que é uma prática etnocêntrica, o que é uma atitude etnocêntrica, e às vezes nas questões também coloca lá um exemplo do que seria relativismo cultural. Então é importante que vocês consigam detectar, consigam trabalhar esse olhar sociológico. Então, por exemplo, quando vocês observarem em uma questão uma oposição, por exemplo, entre povos civilizados e povos selvagens, por exemplo, isso é uma expressão do etnocentrismo. Se vocês observarem também uma dicotomia entre povos cultos e povos bárbaros, isso também é uma expressão do etnocentrismo, né? Se vocês observarem que a questão, né, diz que a diferença entre os povos significa que um é inferior ou outra é superior, isso também é uma expressão do etnocentrismo, né? Isso tem essas casquinhas de banana lá no Enem, né? Mas eu tenho certeza que um aluno meu não vai cair nessas casquinhas de banana. E também, né, quando vocês observarem, vejam só, quando vocês observarem que a diferença ela é tratada como exótica, tá? Ou quando ela é ridicularizada, também é uma expressão do etnocentrismo, tá? Não tem nada a ver isso aí que eu falei com relativismo cultural, tá? Inclusive, tiveram momentos na história que determinadas culturas, né, as culturas dos povos africanos, era vista como exótica e foram construídos zoológicos humanos em que o negro era espetacularizado, né, como se fosse um animal exótico. Veja que absurdo nós já chegamos na história da humanidade. Então, só para vocês terem ideia de que quando vocês observarem o termo exótico, superior, inferior, né, cultos e incultos, civilizados e selvagens, né,
bárbaros, né? Esses termos assim que inferiorizam determinadas culturas são indícios de etnocentrismo, tá? Então, só para vocês observarem do que pode cair numa prova do Enem. Bom, agora que vocês já entenderam sobre o que é etnocentrismo, sobre o que é relativismo cultural, eu vou trazer aqui um outro conceito para vocês que tem a ver com a ideia de trocas culturais e de culturas híbridas. Mas o que é isso, professora? Trocas culturais, culturas híbridas? Bom, vocês já devem estar pensando, né, que os costumes dos povos nos últimos anos se misturaram bastante, né? Então, as culturas dos povos se misturaram bastante. E aí tem um sociólogo chamado Nestor Canclini, que ele vai fazer uma pergunta se é possível a existência ainda nos dias de hoje de uma cultura pura, né? De uma cultura que não foi, digamos assim, influenciada por outra, diante de um mundo globalizado, tá? Ele vai dizer o seguinte, tá? Em sua obra. Ele vai demonstrar que até o século XIX, mais ou menos, início do século XX, aliás, até o século XIX propriamente, os povos, eminentemente, eles transmitiam sua cultura majoritariamente pela oralidade, tá? Então, as pessoas tinham um contato mais próximo com família, vizinhos, né? Aquelas coisas, aqueles contatos mais próximos. E aí, esses valores, né, se davam mais por esses contatos próximos. Mas o que vai acontecer no século XIX? Vai haver um avanço muito grande com relação aos transportes, né, a diversas inovações tecnológicas, por exemplo, com relação ao cinema, ao rádio, à telefonia. Então, tudo isso contribuiu para que o contato entre os povos se desse de forma mais intensa. Então, o contato passou de ser aquele contato pessoal para ser um contato mais amplo, com diversas culturas, com diversos povos, né? E isso só veio se aprofundando lá no século XX até os dias de hoje. Se a gente pensar não só o cinema, se a gente pensar depois até os dias de hoje com relação à internet, né? E quando a gente pensa, inclusive, na própria ideia de globalização, que é a ideia de uma aldeia global. Então, esses contatos acabaram gerando como resultado uma espécie de cruzamento, né, das possibilidades culturais, de valores, né? E aí as culturas de certa forma se tornaram mais amplas. E quando a gente pensa isso, né, a gente talvez vocês não consigam visualizar, mas se a gente pensa assim, por exemplo, um filme que é lançado hoje nos Estados Unidos e vocês têm acesso aqui de forma rápida, né, que vocês assistem, se vocês pensarem, sei lá, em vários desenhos animados que se assiste aqui, a ideia de anime, né? O anime não é típico daqui da cultura, nem da cultura ocidental. Se vocês pensarem que, tipo, se eu quero jantar, eu posso escolher um dia comer comida francesa, no outro dia eu posso comer uma pizza que é típica da culinária italiana, e depois no outro dia eu posso comer comida japonesa, posso comer sushi, tá? Então isso tudo demonstra, né, o quanto existe essas trocas culturais, certo? A alimentação é uma manifestação da cultura, sabe? Então, só para a gente tentar enquadrar aqui, existem várias outras manifestações, né? Tudo que é uma invenção humana pode ser considerado cultura. Então, vejam só, essas trocas se dão de formas mais intensas nos dias de hoje. E aí a pergunta, né, se existe uma cultura pura, propriamente pura. Então, inclusive sobre aquela ideia que eu estava trabalhando sobre os povos indígenas, teve um determinado momento, inclusive aqui na história de Sergipe, que os brancos resolveram dizer que não existia mais indígena aqui. Por quê? Porque a imagem indígena que se tinha era aquela imagem estereotipada, com penachos na cabeça, gritando tuiuiuiu, seu curumim, iê. E aí, né, essa imagem estereotipada foi utilizada, né, para você negar o direito ao território aos povos indígenas. Né? Então você diz que não tem indígena, que é para não garantir o direito que eles possuem ao território.
E aí a gente também, quando pensa nos dias de hoje os povos indígenas, não dá para a gente pensar com essa visão, inclusive dos indígenas no século XVI, tá, gente? Porque as culturas elas sofrem influência, né, diversa, inclusive dos povos brancos. Então vocês vão ver indígena com celular, né, nos dias de hoje, vocês vão ver indígena com televisão, a depender, claro, né, do território que eles estão estabelecidos e etc. Então é importante a gente definir isso porque se utilizam desse argumento para negar o direito ao território, certo? E aí, partindo dessa compreensão de que culturas híbridas seria essa miscigenação, né? Essa mistura, essas trocas culturais, né? Também se pensa nesse conceito como forma de rompimento das fronteiras entre é, a cultura tradicional, a cultura moderna, a cultura popular, a cultura erudita. E o que é cultura popular e o que é cultura erudita? Eu já trabalhei isso com vocês também em outro momento. Foi de forma mais rápida, mas eu trabalhei aqui um conceito com vocês e eu vou dizer aqui novamente, só para vocês entenderem no que a cultura híbrida pode influenciar nessa mistura, digamos assim, ou nesse rompimento de fronteiras. Então, a cultura erudita, né, é aquela cultura que é típica da elite, é a cultura institucionalizada, é aquela que está relacionada às escolas, à igreja, ao Estado, tá? É o conhecimento científico. Então, é aquela cultura que corresponde à cultura da classe dominante, das elites. Já a cultura popular é aquela que reflete o conhecimento não oficializado, não institucionalizado. É o conhecimento estabelecido nas ruas, no senso comum dos povos, é o conhecimento cheio de informalismo, de simplismo, de espontaneidade, tá? Típico dos povos, né? Que não tem um conhecimento formalizado necessariamente, mas que não diminui esse tipo de conhecimento, só destacando, tá? E o que tem a ver isso com culturas híbridas? A ideia das culturas híbridas também trabalha a ideia de rompimento dessas fronteiras, né, de diferenciação entre o que é cultura erudita e o que é cultura popular, né? Então, as barreiras que separam esses dois tipos de cultura, elas estariam meio que rompidas a partir daí. Então, se a gente pensar em elementos, por exemplo, da cultura na atualidade que misturam o erudito e misturam o popular, a gente está falando dessa hibridização da cultura, certo? Por exemplo, existem bandas na atualidade no Brasil que misturam diversos elementos culturais ligados à cultura erudita e elementos culturais ligados ou vinculados à cultura popular. Então, isso seria um processo de hibridização. Por exemplo, tem uma banda também que eu gosto bastante, é uma banda carioca, chamada El Efecto. E aí elas misturam samba, baião, mas trabalham com rock, com MPB. Então misturam diversos tipos de culturas em uma só, né? E tem uma musicalidade muito boa, gosto bastante, tá? Então só para dar um exemplo, mas tem vários outros exemplos aqui que não dá para manifestar na aula de hoje para o vídeo não ficar muito grande, certo? Então, essas misturas, elas representam esse processo de hibridização da cultura, tá? Lembre-se, hibridização tem a ver com misturas, trocas culturais, ok? Bom, gente, então é isso. Eu espero ter contribuído com vocês, nos estudos de vocês. Eu quero que vocês guardem na memória que etnocentrismo está vinculado à ideia de intolerância e de violência, tá? Então, quando a gente pensa também em diversas expressões de preconceito, de discriminação, de segregação, nós estamos falando de consequências do etnocentrismo também, né? Quando você julga o outro antes de conhecer a partir da sua própria lógica, você está fazendo o quê? Você está pré-julgando, né? Um preconceito.
Então, é um conceito estabelecido previamente, certo? Então, o etnocentrismo, né, causou vários crimes na humanidade e aí ele pode levar como resultado intolerância, guerras, né, preconceito e discriminação. A alternativa a isso é o que? O relativismo cultural, valorização da diversidade cultural. É isso, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida podem perguntar por meio do WhatsApp, por meio do Classroom, que eu estarei disponível para ajudá-los, certo? Um beijo grande. Tchau, tchau.